Continuando a resolução da equação do primeiro grau, temos aqui na letra E 5 vezes y mais 12 igual a 22. Lembrando que antes do sinal de igual temos o primeiro membro e depois do sinal de igual temos o segundo membro. Então conservamos aqui 5 vezes y, o 22 já está no segundo membro, permanece. Aqui temos a adição, então passa para o lado de cá, subtração. Temos que 5y é igual a 12. A 22 menos 12, 10. Então, 5y é igual a 10. E podemos dizer que y é igual a 10 dividido por 5. Por que dividindo? Porque o 5 está multiplicando o y. E o inverso da multiplicação é a divisão. Então, encontramos aqui o y, que é igual a 2. Para verificar, você pode substituir no lugar de y, colocar o 2. Então, substituindo, 5 vezes 2 mais 12 igual a 22. Isso se chama verificação. 5 vezes 2 é 10. E 10 mais 12 é 22. Então, 22 é igual a 22, então, verificado. Vamos à letra F. A letra F diz o seguinte: um número t dividido por 3 menos 25 é igual a 20. Então, que número é esse t? Então, da mesma forma do primeiro membro, fica t sobre 3. Aqui é uma subtração. Vem para o lado de cá, adição. Então, podemos dizer que t sobre 3 é igual a 20 mais 25, 45. Como aqui é uma divisão e eu quero encontrar o valor de t, então 45, o inverso da divisão é a multiplicação. Então, o valor de t é 45 vezes 3. 3 vezes 5 é 15, vai 1, 12 e 1, 13. Então, o valor de t, o valor da incógnita t é 135. Aqui temos 48 vezes x menos 75. E vamos à resolução da letra G. Aqui temos 48 vezes x menos 75 igual a 21. Então, mais uma vez, se trata de uma equação. Por quê? Porque tem um sinal de igual, tem um valor desconhecido, a incógnita x. Então, a finalidade de resolver a equação é achar o valor desconhecido, a incógnita x. Então, mais uma vez, empregamos as operações inversas para resolver essa equação. Então, aqui temos 48 vezes x igual a 21, passa o 75, que é negativo, passa para o outro lado, positivo. Então, 48x é igual a 21 mais 75, 96. E agora, claro,
o 48 está multiplicando, ele passa dividindo. E 96 dividido por 48 é 2. Então, resposta à solução da equação G, o valor de x igual a 2. Aqui temos alguns termos para facilitar a resolução de equação, consequentemente, melhorando o entendimento e a resolução de alguns problemas que necessitem de equação. Então vamos lá. Quando alguém diz assim, olha, um número, então esse número pode ser o x, pode ser o y, pode ser t, pode ser k, pode ser qualquer outro número, qualquer outra letra. Então, se alguém disser assim, o dobro de um número, então se ele disser que esse número é x, então o dobro de x é 2x ou 2 vezes x. Se alguém disser que o número é y, então o dobro de y é y vezes 2 ou 2y. Se dizemos que o número é k, então o dobro de k é 2k e assim sucessivamente. Do mesmo jeito, se dissermos o triplo de um número, então é esse número multiplicado por 3. Se dizemos que esse número é t, então o triplo desse número t é 3t. Se dizemos que o número é k, então o triplo de k é 3k ou 3 vezes k e assim por diante. Se dizemos que a metade de um número, então é esse número dividido por 2. Então, a metade de x é x dividido por 2. A metade de t é t dividido por 2. A metade de k é k dividido por 2. Da mesma forma, a terça parte de um número. Se eu digo que esse número é y, então a terça parte de y é y dividido por 3. A terça parte do número k é esse número dividido por 3 e assim por diante. Se dizemos agora o consecutivo de um número, é esse número somado a 1. Então o consecutivo do número x é x mais 1. O consecutivo do número t é t mais 1. O consecutivo do número k é k mais 1 e assim por diante. Vamos agora resolver alguns problemas que necessitam da aplicação de equação de primeiro grau. Acompanhe comigo a leitura do primeiro. Um pacote de biscoito custa R$ 2,20. Se Theo comprou N pacotes desse biscoito, gastando R$ 17,60, o valor de N, que é a quantidade de pacotes, é. Então, Theo comprou com R$ 17,60 5 pacotes, 6 pacotes, 7 pacotes ou 8 pacotes desse biscoito. Então, o primeiro passo é montar a equação. Qual é a finalidade de resolver esse problema? É achar o valor de N, que é a quantidade de pacotes que Theo comprou. E essa quantidade de pacotes, cada um custou R$ 2,20. Então, multiplicando a quantidade de pacotes por R$ 2,20, que era o preço de cada pacote, Theo gastou R$ 17,60. Então, um probleminha bem simples, uma equação também bem simples. Esse 2,20 está multiplicando e a nossa finalidade é encontrar N. Então, 17,60 dividido por 2,20. Só armar a continha agora de dividir. Como temos duas casas após a vírgula nos dois lados, então só é dividir normalmente. Então aqui vai dar 8, porque eu sei que vai dar 8. Porque 2 vezes 8 é 16 e aqui tem 17. Então, 8 vezes 0 é 0.
8 vezes 2 é 16, vai 1. 8 vezes 2 é 16, mais 1, 17. Subtraindo 0, 0, 0 e 0. Então, a resposta 8. Então, Theo comprou 8 pacotes com R$ 17,60. Então, achamos o valor de N, que é 8. Poderíamos ter feito isso com auxílio da calculadora? Claro que sim. Vamos lá. Então, para isso, bastava dividir 17,60 dividido por 2,20. Então, a resposta 8 seria a resposta correta. Vamos a mais um probleminha, mais um exemplo. Leiam comigo. Ao somar todos os gastos do mês, Eduardo somou, por engano, 2 vezes o valor do supermercado, o qual resultou num valor de R$ 1.300. No entanto, se ele não tivesse somado nenhuma vez a conta do supermercado, o valor encontrado seria R$ 960. Então, o valor correto das despesas de Eduardo neste mês é: letra A, R$ 1.130, letra B, R$ 1.140, letra C, R$ 1.150 e letra D, R$ 1.160. Então, um probleminha mais complexo, mas nada que não pode ser resolvido com o auxílio das equações. No primeiro momento, a gente vai primeiro descobrir qual foi o valor das compras do supermercado. Então, para isso, fazemos X é o valor das compras. Então, ele somou 2 vezes o valor das compras. Não vamos colocar X, não. Vamos colocar C de compras. Então, se as compras foram C, ele somou 2 vezes, então 2 vezes C. Que deu quanto esse valor? O valor foi a diferença entre 1.300 e 960. Por que a diferença? Porque ele disse que se não tivesse somado nenhuma vez, o valor seria 960. Se ele não tivesse somado nenhuma vez, seria 960. Então vamos fazer 1.300 menos 960. Então a diferença entre 1.300 e 960 foi R$ 340. Então, o valor dessa soma, que foram 2 vezes, ele somou 2 vezes o valor do supermercado, foi R$ 340. Então, queremos saber o valor das compras. Então, 340 dividido por 2. E o que é uma coisa dividido por 2? É a metade dela. Então, a metade de 300, 150. A metade de 40, 20. Então, a metade de 340 é 170. Terminamos aí? Não. Não é o valor das compras, que ele não é o valor do supermercado que ele quer, porque a gente encontrou o valor do supermercado. Ele quer saber quanto é o valor das compras que Eduardo vai pagar corretamente. Então, a gente sabe que o valor da compra do supermercado era R$ 170.
o valor da compra do supermercado é R$ 170. E se ele não tiver somado, está dizendo aqui, se ele não tiver somado nenhuma vez, o valor seria 960. Se ele não tiver somado nenhuma vez, o valor seria 960. Mas tinha que pagar o supermercado também, então somar só uma vez o valor do supermercado. Então, na realidade, as compras seriam R$ 1.130. A resposta é letra A.